Eu fiz uma sala secreta e nessa sala secreta eu pude conversar. Da família, não tinha tempo para a família, não tinha tempo para nada, só trabalhava, 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 fumava muito e bebia demais. Então,
pretérito, eu não deixo de cuidar. Porque é isso que me faz hoje estar aqui com vocês, o que, que eu ia fazer depois que eu me aposentasse do IBGE, porque eu não conseguia me ver sem trabalhar. E comecei a estudar marketing digital, que era uma possibilidade, embora eu não entendesse nada de internet, e comecei o meu canal no YouTube dentro de um hospital. Meu primeiro livro foi escrito a quatro mãos dentro de um hospital. Então, a prosperidade oxigênio e tudo mais, mas considerando a normalidade, a natureza, a gente já nasce com abundância de ar, abundância de leite, abundância de amor. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. É você não se preocupar com a falta.
Uma pessoa que vive em paz é uma pessoa que está bem com ela, é uma pessoa que está próspera. Então, existe na nossa ancestralidade, se a gente voltar um pouco no tempo, como é que era na época que, no tempo lá da caverna, que o homem tinha que sair para caçar, e ele trazia a caça para casa, depois, casa, assim, dizendo, um domicílio improvisado, vamos considerar. Ali era preparada a comida, quem cuidava das crianças, quem fazia as refeições, isso era papel da mulher. Então, havia lá atrás essa divisão de papéis. O homem caça e a mulher prepara a caça e alimenta os filhos. Então, os dois provêem. Mas esse trabalho da mulher também não era muito valorizado. Então, agora vamos respirar, aproveitar esse ar em abundância que a gente tem, respirar conscientemente, pelo menos 3 vezes. E vamos começando a entrar em conexão com a beleza da perita, com o brilho da perita. De receber no universo a frequência dourada da perita, entrando pelo topo da cabeça, banhando todo o nosso corpo por dentro e por fora, até chegar aos pés. Se em alguma parte do corpo a energia não fluiu, dá um comando de flua. Perceba esse dourado sempre conectado com a fonte, como uma lata de tinta dourada, como uma pirita etérica, quântica, universal, que vai trazer esse banho, descendo pelas raízes até o magma da terra. E nesse momento você está em conexão com a fonte e em conexão com a Mãe Terra, na frequência da pirita. E ela vai te convidar a abrir os olhos mentalmente e projetar em uma tela imaginária que você considera lindo, belo e justo para você. Projeta nessa tela que é belo e justo para você hoje. Agora, você vai pegar essa tela, transformá-la num ponto de luz, trazer esse ponto de luz para o centro do teu crânio, entre as sobrancelhas, no meio da cabeça. E ela vai permanecer aí até que se manifeste aquilo que é belo e justo para você. Na sequência, chega a frequência do sol, a frequência do citrino. Observe o sol se pondo no mar, no oceano. Aquela luz dourada na água refletindo. É lindo. E existe na frequência do citrino, que te banha nesse momento, entra pelo topo da cabeça e com essa frequência amarela do sol, entre por fora. Se tiver alguma parte do corpo que ela empacar, dá um comando de flua e ela vai passar por todo o seu corpo, por dentro e por fora, atravessar o chão da casa, o chão da rua.
até chegar ao magma da Terra, e nesse momento você está em conexão com o citrino etérico, ao mesmo tempo conectada firme nas suas raízes com o citrino, na Mãe Terra, e também conectada com a fonte. O citrino vai trazer para o seu estômago, chakra do plexo solar, um farol de luz. Vai te convidar a iluminar algum lugar que precisa de luz, que não seja da sua vida. Algum orfanato, algum presídio, algum hospital, que precisa de luz. Emane essa luz. Para o que você caiu na rede, aí é peixe. Para o que cair na tua rede, emana luz. Você não está emanando uma luz sua, você está partilhando a luz que você recebeu da fonte. Esse local de luz, essa cidade, esse país, esse planeta, essa casa, essa família, o que vier, emane luz. Do citrino que você recebeu, você está impregnada dela, agora você pode partilhar. E agora você vai pegar uma situação da sua vida, algumas pessoas chamam isso de problema, vai pegar um problema que você acha que não tem solução, você não está sabendo como resolver isso nesse momento, você vai pegar essa luz e vai então colocar, iluminar esse problema, essa situação. Respira profundamente, na certeza de que a frequência de proteção está estabelecida. E agora, a frequência verde vem da fonte, inundando por dentro e por fora, entra pelo topo da cabeça, anda por dentro e por fora, verde para todo o corpo, atravessa os pés, o chão da rua e vai formando raízes até o magma da Terra, sem nunca se desconectar da fonte, sem nunca se desconectar da Mãe Terra. E essa frequência de cura, de saúde, veio para ficar em todos os aspectos da sua vida. A cura se deu, a cura se faz. A cura vem para aquilo que adoeceu no passado, a cura vem para aquilo que está doente no presente, e a cura vem para tudo aquilo que ainda está doente no seu futuro. Que passado, futuro e presente acontece simultaneamente. Receba o verde dentro de você. Traga toda essa energia para o seu coração. E agradeça. Lentamente, você pode retornar ao seu tempo, abrir os olhos, se espreguiçando lentamente.